Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos para mais um React. Eu sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda e dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo em Jacaraípe. E vamos para esse React, que é um dos canais que eu estou apaixonado recentemente. O algoritmo do YouTube funcionou bem dessa vez e me indicou o canal do Ginga Gandimba, que é desse africano, provavelmente de Angola, que ele faz conteúdo nos explicando sobre coisas da espiritualidade dos angolanos, dos povos falantes do Banto, que tem muito a ver conosco e parece que ele responde bastante questões dos brasileiros. Então, aqui na descrição, eu vou deixar o link para o vídeo original. Se você não gosta da minha narração aqui, dos meus react, vá diretamente lá para o canal dele, se inscreva no canal dele para ajudar, ele só tem 5.000 inscritos, para ele fazer mais, porque vamos ver, porque são conteúdos muito bons que ele produz, trazendo essa cosmovisão banto para nós, através da boca de um próprio africano, né? Porque não adianta a gente mostrar livros e artigos acadêmicos que ninguém acredita, então somente com um próprio falante banto, um vivente banto, para poder nos explicar melhor. Então vamos lá? O pessoal do Brasil pediu O tema é espíritos reencarnam na África? para me falar, será que os espíritos na cosmovisão africana reencarnam? Interessante. Não sei se é feliz ou triste, mas sim, na visão africana, na cosmovisão africana, os espíritos reencarnam. E isso é, mas não em todos os espíritos, somente os espíritos evoluídos, aqueles que estão no plano ancestral ou no plano Kalunga, ok? Plano ancestral, plano Kalunga, espíritos evoluídos, tá? Então aquela coisa do pessoal que está surgindo agora eles estão tentando revolucionar a Umbanda, africanizando a Umbanda em pontos que não deveriam ser mexidos. Eles falam que é dessa questão da evolução, né? Aí é uma coisa que também está na cultura proto-banto, na cultura banto, né? Será que todos são nossos ancestrais? Eu acho que eu preciso primeiro fazer compreender isso. Nem todos são nossos ancestrais, assim como nem todos são nossos presidentes, nem todos nos geraram. A primeira coisa que vocês precisam saber. Do outro lado, para não parecer filosofia, eu vou vos trazer uma prova concreta que os espíritos reencarnam. No ano passado mesmo, em 2022, né? Mas no ano passado, em 2021, no ano passado, nasceu aqui uma criança. Sim, aqui mesmo, em Malange, Angola. Isso passou até nas notícias de Angola. Essa criança, em menos de 1 mês e 23 dias, falava, sabe do quê? 2 línguas. Falava a língua ancestral, que é o quimbundo, e falava o português. O português fruto da herança colonial. Ou seja, segundo os médicos estão ali a buscar, não estamos a conseguir entender, mas pronto, nós já sabemos que normalmente os doutores com a base da academia ocidental nunca compreendem as coisas que acontecem aqui. Vão dizer o quê? Que é fenômeno. Fenômeno é o quê? Fenômeno é o que é. Okay? Agora eu vou vos explicar aqui. Essa criança que suponhamos que seja normal, não? Segundo os médicos, segundo os psicólogos, é normal uma criança de 1 mês e 23 dias falar 2 línguas, né? Tá bom. Mas agora, qual a possibilidade de uma criança de 1 mês e 23 dias falar, além de falar 2 línguas, querer falar com o presidente? Dizer assim, eu quero falar com o presidente. Mas espera ali, você já fala 2 línguas, quem lhe disse que o presidente existe? Queria falar com o presidente porque ele disse que trouxe uma notícia, uma mensagem. E sabes qual é essa mensagem que essa criança queria falar ao presidente? Porque era na época da pandemia, né? A criança disse, eu queria falar ao presidente para não obrigar a população angolana, africana, banto, não apanharem a... Sabe já que eu não posso falar que o nome, está um algoritmo detecta. Mas espera ali, que criança é essa que trouxe essa mensagem? E olha aqui, é muito engraçado, porque o Ocidente, quando a pandemia estava se expandindo lá, né? Estavam à espera também daquela parte da África. Claro, assim que chegou na África, os africanos vão morrer todos espalhados. Mano, tá sabendo todas aquelas notícias que estavam vos vender aí, que não, o número aumentou, não sei o quê.
Não estava a falar que também são algoritmo. Eu, pelo menos, que estou aqui a falar contigo, não vi no meu bairro uma família que apanharam essa doença. Não estou a dizer que a doença não exista. Existe, mas existe uma coisa que nos protegeu. Primeiro, o clima e outro, a imunidade. A imunidade. Não teve o mesmo impacto aqui. Aquela todas as notícias que viram aí, os números todos aumentados, era tudo manipulação, mano. E vamos ver que, se vocês entrarem nos comentários e todos os angolanos que estiverem a ver esse comentário, por favor, comenta só aí para confirmar o que eu estou a dizer, né? Não tivemos esse número todo. Nós estávamos a pedir que nos mostrassem aonde estão todos os corpos, as pessoas todos acamados, nos mostrem. Só estão passando as notícias, X, no bairro X aconteceu 30 casas, nós estamos a perguntar se 30 casas, as pessoas vivem aonde, se eu vivo em Viana, estão falando que em Viana tem casa, nós não estamos a ver. Mas não é disso que eu quero falar. Então, qual é a possibilidade de uma criança trazer essa mensagem e dizer isso? Não, é fenômeno. Fenômeno. Mas por que quando nós falamos da nossa própria crença, que nossos ancestrais voltam para trazer uma mensagem, porque muitas das vezes eles trazem mensagem de forma possessiva de um corpo, né? Usam um corpo para trazer mensagem e muitas das vezes eles encarnam. Como são espíritos evoluídos e têm uma mensagem urgente para trazer, mesmo com um mês, eles falam. E essa criança, se fosse lá na Europa ou lá na Ásia, é chamado de quê? Do enviado, de um Buda, de um Krishna. Mas como é criança africana, o que estavam falando? Não, é feiticeira. E você vai ver que o sistema religioso cristão, católico, quando veio aqui, porque essa questão de nascer aqui crianças com poderes espirituais ou crianças especiais, isso já é de muito tempo, isso não é de agora. Os católicos, quando vieram aqui, vinham esse tipo de criança queimava chamado como bruxos. E nós nunca tivemos uma tradição de queimar crianças ditas como bruxos. Quem trouxe isso foram os católicos, que queimaram a mamãe Kimpavita com o filho dele no colo. Foram os católicos que trouxeram essa visão de queimar as pessoas ditas como bruxas. Por isso é que, e vais ver que essa prática começou com eles lá, desde a Roma, desde a Europa. Lá eles começaram a perseguir aquelas mulheres sábias, que nem sequer muitas delas eram bruxas, eram sábias mulheres. E se essas mulheres não fossem maltratadas, não fossem eliminadas, elas iriam combater contra a colonização, dizendo assim, olha, não fazem isso nos outros vossos irmãos, por mais que eles estejam numa situação de fraqueza. Não é assim que se trata um irmão. Essas mulheres todas sábias foram eliminadas. Começou lá e quando vieram aqui continuam a mesma coisa. Hoje, esse tipo de crianças especiais, ou esses espíritos que reencarnam através de uma linhagem, porque é necessário que tenha uma linhagem. Por quê? Porque nós temos a mesma energia. Eles surgiram primeiro. É necessária a mesma linhagem por causa de mesmo tipo de energia. Nós vamos falar mais daqui a pouco. Então nós temos energia deles. Então eles vêm através de linhagem. Porque é um portão. Temos a mesma frequência, a mesma vibração. Nós temos aquilo que é chamado o DNA hereditário. Ou seja, nós recebemos informações de pessoas que viveram aqui há 300 mil anos, que o sangue dele ainda está no nosso corpo. Então eles conseguem ter acesso através dos nossos filhos. Porque o corpo é apenas uma matéria em que recebe o espírito para estar nesse plano físico. E existem espíritos, por exemplo, que quando vêm aqui, ou espíritos reencarnados antes do tempo, e se tornam espíritos possessivos, porque não querem ascender. Por isso é que nós temos o que? Ritual de passagem. Esse ritual de passagem servia para fazer o quê? Era para dizer assim, olha, por exemplo, um casal, a mulher ou o homem morreu. Nesse ritual de passagem, um ganga ou um quimbanda, ele vai fazendo um ritual dizendo assim, né, em casa, e falando com os espíritos, dizendo assim, olha, está, por exemplo, no quintal, e vai começar falando assim sozinho, olha, fulana de tal, pronto, que fulana de tal é falecida, fulana de tal, você já morreu, ou seja, você já não faz mais parte do mundo da carne, então deixa teu marido em paz, deixa os teus filhos em paz, siga o caminho da luz, ascenda, e se você tiver para voltar, volta para resolver problema, volta para trazer bondade, paz e amor, não volta para ser possessivo. Deixa o teu marido solto ou a tua mulher solta para ele conseguir outra mulher e assim conseguir criar os teus filhos. O Kimbanda vai fazer isso que é ritual de passagem. O Kimbanda vai fazer isso porque é um ritual de passagem. Como eu já sempre falo aqui, o Kimbandeiro, ele sempre esteve relacionado à ancestralidade. Ele que evocava o poder dos ancestrais para resolver os problemas
da comunidade. Então, sempre foi atribuído ao quimbandeiro esse trabalho ancestral, de lidar com a ancestralidade. O umbandeiro, ele trabalhava com as divindades, com o poder das divindades. Ele clamava às divindades, a Zâmbia, Lesa, aos Rambás, aos Inquinces, para efetuar sua cura. O quimbandeiro procurava tratar os ancestrais. Porque muitos espíritos são possessivos. Por exemplo, ainda você não tem no catolicismo o exorcismo, não, para expulsar os maus espíritos. Mas espera ali, se eles expulsam os maus espíritos, é porque os espíritos existem. Sim ou não? Porque, pá, tem coisas aqui que às vezes é complicado, mas estão que vos explicando assim dessa forma para vocês compreenderem. Então, você sabe que lá na Europa estão essas crianças, e essas crianças lá na Europa chamaram de crianças quê? Chamaram de crianças índicas, crianças violetas e crianças cristais. Estão entendendo, né? Na vez deles lá, deram nomes bonitos. Nas nossas crianças chamaram crianças do demônio. Está entendendo o que eu estou tentando explicar? Então, existem sim espíritos que reencarnam, que voltam aqui para trazer uma mensagem. E essa mensagem é trazida através dos seus ancestrais. Não é um espírito de um homem, por exemplo, da Europa ou da Ásia, que vai nascer aqui e nos trazer uma mensagem. Não. É da nossa linhagem, do nosso povo, da nossa ancestralidade, que traz informação para o nosso povo. Porque existe uma guerra muito grande que é chamada guerra espiritual. Essa guerra espiritual está muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. Por isso é que existem essas duas lutas das duas raças. Mas existe essa guerra, ok? No plano espiritual que se materializa no plano físico, ok? Espero ter ajudado e feito compreender algumas coisas. Meus irmãos, obrigado, estamos juntos, principalmente a família brasileira, Moçambique, Portugal que me acompanham. Isso aí. Eu vou deixar aí na descrição o link, vocês vão lá e se inscrevam no canal dele, é um canal muito bacana. Eu vou trazer mais vídeos dele, tá? E esse vídeo também está sendo disponibilizado lá na plataforma de curso, porque o pessoal que está fazendo o curso comigo já estão inseridos nesse contexto de reencarnação, ancestralidade. Nós acabamos de ver isso e lá no WhatsApp de Tira Dúvidas, eles também questionaram essa questão da ancestralidade. Então, esse vídeo também vai estar disponível lá como bônus, né? Para material de estudo também, porque não adianta a gente falar dos povos africanos, a gente não quer escutar os africanos. Não adianta a gente querer estudar os indígenas e não ouvir os indígenas. Então, não vamos ser esse tipo de gente. Vamos ouvir. Ele tem um trabalho anticolonizador, então dá para até reparar nos termos que ele usa que não são relacionados à própria igreja, são termos da própria cultura dele. Claro, ditos em português, ele não está usando o Kibundo para passar toda a informação, senão a gente não ia entender mesmo, mas pelo menos para mim que estudo bastante essa correlação da Umbanda brasileira com a cultura banto que alimenta e trouxe a Umbanda para o Brasil, para mim fica muito bem claro o que ele está dizendo. Mas vamos também nos aprofundar nesse livro aqui, ó, África Banto, de 3.500 antes de Cristo até o presente. É de um conjunto de historiadoras, tá? Mas a principal aqui é a Catherine Rimoni Fouché, eu acho que é assim que pronuncia. Mas eu já fiz um react desse livro, nós lemos bastante trechos dele, procura aí no meu canal que vocês vão achar. E tem um trecho aqui que é muito importante. Gente, esse livro aqui é legal porque no final eles trazem, não dá para vocês verem, mas eles trazem um índice aonde você consegue saber aonde o termo foi citado. Então, por exemplo, eu quero saber o que ela escreveu sobre ancestralidade. Aí eu vejo aqui nas páginas aonde ela falou de ancestralidade, então vira um livro de consulta maravilhoso para você que estuda a Umbanda ancestral, a Umbanda de raiz, a Umbanda que bebe da fonte filosófica, da cosmovisão proto-banto, tá bom? Então fica aí a dica. Vamos ler um pequeno trecho, não é tão pequeno assim, mas vamos ler junto. Se você está aqui é porque você quer conhecimento também. Então vamos lá, ó. Sobre o capítulo é sobre a etnografia como evidência histórica. Não é aprofundando muito o tema, mas o trecho que ela traz sobre a ancestralidade e espíritos é muito importante. Mas só ressaltando que também não será o único livro que nós vamos consultar hoje. Vamos consultar outro daqui a pouco. Vamos lá, ó. Exemplo de ideias culturais e etnográficas representadas nos vocabulários da maioria da sociedade de língua banto são encontrados em toda a África subsaariana. A raiz proto-banto Dimu
se refere a uma ideia antiga sobre os espíritos de pessoas falecidas há muito tempo. A cultura e os dados etnográficos comparados também revelam a importância continuada dos ancestrais. Existem fortes evidências de que as pessoas que viveram no passado continuam a ser importantes de formas abstratas e tangíveis na vida dos vivos. A crença é mantida em diversas expressões relacionadas à memória e à veneração dos ancestrais, que serão discutidas de forma abrangente no capítulo 2. Como disse, aqui é sobre outra coisa. Vamos continuar. Em todas as muitas etnografias publicadas sobre os povos bantus, a preeminência dos ancestrais é amplamente demonstrada. Segundo os pesquisadores, segundo pesquisas na ilha de Bioko, antiga ilha de Fernando Pó, na costa de Camarões, os Buni, um povo de língua banto, consideram que os espíritos dos ancestrais desempenham um papel crítico ao guiar os recém-nascidos à sua língua desde o momento da concepção. Ou seja, o que ele acabou de falar, né? Os ancestrais influenciando na linguagem. Primeiro ela aprendeu a língua ancestral, o quibundo, depois ela aprendeu rapidamente, em menos de 2 meses, a língua do português, do colonizador. Do outro lado da África subsaariana, na atual Tanzânia, que a gente já fez um react aqui sobre a Tanzânia, né? A crença de que os ancestrais intervêm em favor dos vivos está presente entre os gogo, de língua banto, com a ajuda de feiticeiros instruídos. Quando as crianças adoecem, são feitas súplicas aos antepassados descontentes. Esse tipo de ritual é amplamente difundido entre os falantes banto, não apenas os gogo, porque os ancestrais que permanecem sempre como uma parte ativa da linhagem, podem tanto causar como cura e doenças. Ou seja, os ancestrais eles vão interagir com a sua linhagem ancestral ali, os seus descendentes, causando-lhe dor, doença ou causando felicidade e cura. Nas sociedades banto, os espíritos ancestrais são onipresentes nas tradições orais, nas artes, nas máscaras, nos lugares de memória, na política e em outros campos. A comparação entre as ideias de diferentes sociedades acerca dos espíritos ancestrais descritas nos registros etnográficos revelam que os ancestrais raramente eram secundários. Eles eram uma preocupação central em todas as partes. Entre as sociedades banto, a comparação confirma as implicações da palavra raiz proto-banto, Dimu, que significa espírito ancestral, e que essas crenças remontam à sociedade proto-banto. Então, como a gente vê, a ancestralidade ela é muito respeitada pelos povos banto. E é por isso que nós respeitamos também, esse respeito do ancestral também é transmitido para a Umbanda. Claro que isso não perpetuou, né? Nossa, estou na tela pequena. Isso não perpetuou para a sociedade moderna de hoje, porque está todo mundo nem aí para a ancestralidade, seja umbandista ou não. Basicamente, eles não querem. A maior parte dos umbandistas que eu percebo que me procuram para estudar comigo, eles não querem essa ancestralidade, eles querem a modernidade, eles querem se reafirmar ou alguém para reafirmar as mentiras que eles vivem, sendo que não adianta a gente reinventar a roda. A ancestralidade já está aí para nós darmos continuidade ao progresso do nosso povo. Então, não adianta reinventar, nós temos que religar a ancestralidade. E para guiar os nossos passos para esse progresso, a ancestralidade vai usar sim da força. Ela pode te causar doença, ela pode causar algum infortúnio para que você volte para o caminho correto. Então não adianta reclamar.
A ancestralidade está aí é justamente para isso. Da mesma forma que a sua mãe, seu pai, a sua família te corrige de diversas formas para você não se tornar uma pessoa perversa na sociedade, depois, no pós-vida, no pós-morte, eles também vão continuar te perturbando ou te abençoando se você estiver num bom caminho, tá? Aí o segundo livro é isso aqui, ó, Bantos, Malês e Identidade Negra, do Ney Lopes. Esse livro é fantástico, é da editora Cultura Negra e Identidade, coleção, né? Tá aqui, não tem editora. Eu não sei que editora é. Autêntica, da editora Autêntica. É um livro que eu tô lendo agora. Eu vou fazer um react desse livro que tem uma parte sobre Umbanda que vocês vão perder o cabelo quando eu fazer. Ou quando vocês leem. Comprem e leem. Leem vocês mesmos. Vamos lá. Ele tem um trechinho aqui que fala sobre essa crença na reencarnação dos bantos. E é muito importante, é um trecho também bem considerado, tá? Eu vou ler aqui com vocês. É 2 parágrafos só. É 2 parágrafos, é isso aí. Vamos lá, vamos juntos. Vamos lá. Na página 191, tá? O capítulo é Santos, Inquinces e Antepassados. Então, você está falando de Inquince, com certeza é o povo banto. Vamos lá. Em 1491, como já visto, o poderoso rei do Congo, Nikuyu, era batizado recebendo o nome cristão João, ao mesmo tempo que a capital do seu reino, Umbanza, Congo, passava a se chamar São Salvador. A partir daí, as populações dos atuais Congo, Brazzaville, República Democrática do Congo e Angola passavam a sofrer uma violenta opressão cristianizadora. E esse é o fato gerador de mais uma preconceituosa opinião contra os bantos. A de que, em relação aos sudaneses, suas manifestações religiosas seriam frágeis, sem estrutura, apoiadas apenas em crendices e superstições, sem bases concretas, e assim facilmente sufocadas pelo catolicismo romano. Então, isso aqui é o contexto da época. Agora, vamos lá. A realidade é que, entre os bantos, como já vimos, famílias, clãs e tribos sempre forneceram as bases da religião, inclusive a partir da crença de que as reencarnações se processavam, reencarnação se processam, segundo a tradição dentro do próprio grupo. Ou seja, a essência espiritual de todo ser humano é a mesma de um antepassado familiar. Assim, em nossa avaliação, eles no Brasil, apenas intercambiaram valores culturais e não imitaram servilmente, como já se disse, rituais católicos e tradições rituais de outros grupos africanos. O caso é que a maioria já chegou às Américas sob forte impacto da doutrina católica e o que estavam submetidos desde o século XV. Além disso, havia a brutalidade da tragédia escravagista, que fragmentavam e desorganizavam tribos e etnias, separando clãs e núcleos familiares, tornando impossível a conservação das bases sociais e a sobrevivência de uma religiosidade voltada principalmente para o culto aos espíritos dos ancestrais. E a prova mais eloquente dessa situação foi a avalanche de suicídios de bantus na época colonial, a fim de seus espíritos fossem reencarnar na África. Então, através desse relato, o historiador ele nos mostra que a crença da reencarnação e a reencarnação através da linha sanguínea, da ancestralidade daquela família, era tão forte que eles preferiam chegar aqui nas Américas, se matarem para poder reencarnar lá em África. Eu fiz uma aula agora no grupo, no curso que eu estou dando de aprimoramento mediúnico, onde eu falo justamente sobre isso. Como a base do nosso culto nos ensina de que nós vamos reencarnar.
Se eu vou reencarnar, então o impacto social que eu tenho que causar agora em vida não é somente pensando no meu próximo que vive comigo nessa sociedade, mas também é pensando em mim na próxima reencarnação. Na próxima reencarnação eu quero voltar num Brasil melhor, com um progresso mais avançado. Eu quero um Brasil com menos racismo, com menos preconceito, com menos pobreza. Um Brasil de preferência sem cracolândia, um Brasil sem pobres, sem mendigos. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer porque o tempo vai varrer tudo para debaixo do tapete? Não. Vai acontecer porque na crença da reencarnação, de que eu vou voltar nessa nação, eu não vou voltar para outra nação. Vai ser nessa. A minha linhagem está ligada aqui. O que vai acontecer? Com essa crença, eu vou fazer o melhor para essa sociedade. Eu vou lidar com a minha comunidade da melhor forma possível. Porque mesmo que eu não vou me beneficiar do meu esforço hoje, mas na próxima reencarnação eu vou. Na próxima reencarnação eu vou. E mesmo que você não creia nisso, mas seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, eles vão viver num país, numa sociedade que precisa da sua ação agora. Precisa do seu impacto social agora. Então essa questão da reencarnação, ela não é kardecista. Eu sei que muita gente, o Kardec já falava, isso já é muito mais antes, igual está narrado aqui, ó, mais de 3.500 anos antes de Cristo. Os povos banto influenciaram até Kemet, o antigo Egito, em sua filosofia espiritualista de vida, de como viver a ancestralidade através de um único Deus, porque o monoteísmo surge na África subsaariana com os povos bantus, depois vai migrar para Kemet, e de Kemet, Moisés, ele sendo iniciado como um príncipe da família real, faraó, ele vai pegar essa informação dentro do culto de Ra, de Amun-Ra, e vai levar depois para o deserto, fundando o monoteísmo que nós conhecemos dos povos hebreus. Então, até esse momento, só em quem falava de monoteísmo, um único Deus, era somente os povos falantes do tronco linguístico banto na África subsaariana. Então, vamos entender, vamos procurar ouvir os nossos irmãos que estão lá no outro continente, tentando também resgatar muito da sua cultura que foi perdido no processo de colonização. Eles também estão nesse processo de resgatar, trazer à tona, levantar para as massas voltarem para a raiz do seu culto, e assim como nós também estamos, como filhos desamparados, também buscando a nossa raiz, a nossa conexão. Como descendente de angolano, eu me sinto muito, muito feliz de ter encontrado esse canal. Vou fazer mais react, vou trazer mais avaliações, porque ele fala muito bem e bate muito bem com tudo com que eu escrevo nos meus livros, que eu ensino nos meus cursos e eu falo nesse canal, tá bom? A cultura banto, ela é riquíssima e ela foi tão generosa com a formação da macumba do Brasil que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vocês ficam aí buscando orixá e urubá. É recente no Brasil. É recente. O que formou o Brasil foi a cultura banto, tá bom? Então vamos de mais um react. Para mim, é o próximo, para vocês, só no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Mais um detalhe, aqui no primeiro comentário fixado tem um presentinho para você. Clica lá, é seu. Tchau, tchau.